Senhor, amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3. Eu já disse para os irmãos que a carta aos Efésios é uma carta eclesiológica. Ou seja, é uma carta que trata da igreja. A perspectiva de Deus com relação à igreja. E esse mês de aniversário da igreja, nós queremos trabalhar esse mês todo falando sobre a igreja. E eu hoje vou começar falando sobre a importância da igreja. Qual a importância da igreja no projeto, no macro projeto de Deus? O que é que Deus tem no seu coração com relação à igreja? E eu quero ler com os irmãos do verso 8 ao verso 13 do capítulo 3 de Efésios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, em Cristo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Se nós observarmos, irmãos, a natureza da igreja, e que é um dos tópicos da eclesiologia, nós vamos encontrar na palavra do Senhor como é que a Bíblia chama a igreja. E eu quero colocar 4 dessas realidades para os irmãos. A primeira delas, a Bíblia chama a igreja de a comunhão dos santos. Ou seja, onde aqueles que foram lavados e remidos no Cordeiro foram ajuntados pelo próprio Espírito Santo. A este ajuntamento, o Espírito Santo chama comunhão dos santos. Numa segunda perspectiva, a igreja, em sua natureza, também é chamada e qualificada como a família de Deus. Ou seja, aqueles a quem, através de Jesus Cristo, veio por adoção a pertencer à família de Jesus Cristo, que é a família de Deus. Então nós somos em Cristo adotados por Deus. E nós somos então a família de Deus. E que Jesus tão sabiamente diz assim: o Pai meu, o Pai seu, o nosso Pai. E aí você conversa assim com o nosso Pai: Pai nosso que estás nos céus. Então, nós somos da família de Deus. Mas também, nesta perspectiva que Paulo coloca aqui, de que ele teve o privilégio de trazer algumas realidades, manifestar algumas realidades
da dispensação, do mistério, que estavam escondidos desde os séculos em Deus, no Deus que criou todas as coisas, ele também chama a igreja de o corpo de Cristo. Aqueles que representam o mover de Deus no mundo. Os braços da igreja são os braços de Cristo, olhar a perspectiva, a análise, o caminhar da igreja, é o caminhar de Cristo na igreja, no mundo. Então a igreja é o corpo, a igreja é aquilo que mostra a cara de Cristo no mundo. O mundo vê a Cristo olhando para a igreja. E em quarto e último lugar, que é uma das perspectivas das leituras de Jesus com relação à sua igreja. Ele chama a sua igreja de um rebanho. E ele se coloca como o bom pastor. Aquele que vai pastorear, aquele que vai dar a sua vida pelas ovelhas, aquele que vai nutrir as ovelhas, aquele que vai cuidar das ovelhas, aquele que vai trazer as ovelhas até o seu peito e acalentá-la como bom pastor. Então, cada um desses termos, dessa estrutura da natureza da igreja, e tem muitos outros, mas eu coloquei apenas esses 4, são termos, é uma estrutura que tem implicações especiais e diretas, como nós devemos tratar os outros membros da igreja. Essa natureza, ela ensina a mim e a você, enquanto igreja, como tratarmos uns aos outros. Primeiro, comunhão dos santos. Então, todos nós temos uma natureza divina, porque nós nascemos de novo. Isso é fantástico. Depois nos mostra que nós somos da mesma família, e vamos tratar isso daqui a pouquinho. Depois fala-nos que nós somos um único corpo, e que cada um faz parte de uma realidade desse corpo, que não posso dizer a mão direita é contra a mão esquerda, falar que eu não preciso dela, porque eu preciso da mão esquerda. Se não fosse ela, não estaria segurando esse copo. Então, o corpo vai dando-nos a importância que um tem para o outro, e todos nós, uns pelos outros. O rebanho, isso é fantástico. Ficarmos juntos, sermos pastoreados, obedientes, nutrirmos de comida sólida. A ovelha tem um intestino muito ruim, ela tem que comer sempre coisas boas, porque senão faz mal, não é? Ela precisa de um cuidado especial, e o nosso bom pastor é o Senhor. Mas antes de olharmos para as implicações da importância da igreja, eu quero falar para os irmãos sobre as minhas convicções sobre a igreja. Eu sou pastor, irmãos, de igreja, não porque me foi conveniente, mas porque eu entendo que eu tenho a vocação para ser pastor de igreja. A matéria que mais me chamou e mais me chama a atenção na teologia é a eclesiologia. Esse projeto do Senhor com relação à vida da igreja. E quando nós caminhamos em direção a esta realidade de Deus, nós precisamos construir convicções. E se há alguém no corpo de Cristo que precisa construir essas convicções, é o pastor.
Porque as tendências, as inclinações, os narizes que chamam de gosto, porque cada um tem um nariz e cada um tem um gosto. Então isso acaba gerando um conflito pastoral se ele não tem convicção do projeto de Deus para a sua vida e para a vida da igreja da qual ele é pastor. Então eu quero, irmãos, colocar aqui algumas realidades que nós baseamos as nossas decisões. E às vezes, irmãos, me vê tomando alguma decisão com relação à igreja, que eu já fiz isso muito aqui, e às vezes radicalmente, veementemente, mas as minhas convicções, as minhas decisões são motivadas pelas minhas convicções. E nós tomamos decisões, irmãos, baseado em 4 realidades. A primeira delas são as circunstâncias. Aquilo que está acontecendo à nossa volta. Isso significa que, por vezes, tomamos decisões sobre as bases da situação em que nós nos encontramos no momento. Outros só tomam decisões nessas bases circunstanciais. Aquela pessoa que ela é movida pelas circunstâncias. Então, do jeito que o vento toca, ele toma as decisões. É aquele que diz assim, deixa a vida me levar. Leva a vida, me leva. Ou seja, de acordo com o que se pinta, de acordo com o que se toca, é que ele vai se mostrar e dançar. Então, pessoas que tomam as decisões de acordo com as suas circunstâncias. Na segunda realidade, há também a base de conveniência. Então, pessoas que decidem pelas conveniências. Porque é o caminho mais fácil. Às vezes tomamos as decisões seguindo o caminho da conveniência. Nós escolhemos fazer a coisa mais fácil. Mas eu decidi. Quando você vai ver, é porque era conveniente a pessoa tomar essas decisões. Também há pessoas que tomam decisões por conveniência. Terceira realidade, pela crítica. Ou seja, aquela pessoa que fica pensando no que as pessoas vão pensar, no que elas vão falar da sua própria decisão. E muitas vezes nós somos influenciados pela opinião dos outros. E aí nós tomamos decisões na vida e decisões importantes porque nós estamos achando que o que os outros vão pensar sobre isso. E por último, a decisão tomada por convicção. É uma realidade impregnada, enraigada em cada um de nós, que nos faz mover em direção a algo que ainda não chegou e que às vezes chega por parte, mas nós caminhamos com convicção para alcançar esta realidade. Convicção inclui valores, compromissos e motivação. Convicções determinam a nossa conduta e nos motivam a agir de determinada maneira. Então, quando eu ajo em convicção, eu evito que as minhas decisões fiquem à mercê das circunstâncias.
Não importa o que aconteça, eu tenho esta convicção. Que caia o que quiser, que vá embora quem quiser, mas esta convicção, ela é construída e eu estou me baseando nela para as minhas decisões. Também ajuda-nos a irmos mais longe, sem atalhos. Porque a convicção vai dar-me a perspectiva de para onde eu estou indo. E o que eu tenho que fazer para chegar lá, mesmo que seja difícil. E eu não passo por atalhos, ou seja, não tomo decisões por conveniência. Mas também, a convicção me ajuda a superar as críticas, às vezes infundadas e levianas. Então eu vou trabalhar com convicção, sabendo que o meu caminho é um caminho que está sendo caminhado com realidades concretas daquilo que eu creio, com valores, compromissos, com realidades fincadas e impregnadas na minha vida. Ninguém persiste em executar uma tarefa difícil, a menos que esteja convencido de uma boa razão para isto. Saber o que fazer, por que fazer e como fazer, não tem valor nenhum sem a convicção que realmente motivará-nos a fazer o que tem que fazer, da maneira que nós sabemos fazer e quando fazer. As pessoas que causaram grandes impactos neste mundo nosso, para o bem ou para o mal, foram aquelas que tinham convicções vigorosas e profundas. Elas não eram necessariamente as mais inteligentes, não eram necessariamente as mais ricas, não eram necessariamente as mais instruídas, mas as suas convicções as moveram a mover o mundo. Então, irmãos, tudo muda. A moda muda. Até mesmo os textos de livros científicos mudam. A única coisa que não muda na vida é a verdade absoluta de Deus. A verdade, por sua natureza, não muda. A verdade é que a erva seca e as flores silvestres desaparecem, mas a palavra do nosso Deus permanece firme e para sempre. Nossas convicções sobre a igreja vêm desta palavra imutável. Ela é a nossa fonte de autoridade para o que somos e para o que fazemos enquanto igreja. Se construirmos as nossas convicções a partir dessa palavra imutável de Deus, entenderemos basicamente algumas realidades. A primeira, o que fazemos, o fazemos porque somos a igreja de Jesus. Então, o que fazemos é resultado daquilo que nós somos enquanto igreja. Segunda realidade, que o caminho da igreja sempre foi e sempre será uma contracultura do mundo. E por isso, nós teremos críticas ferrenhas sobre as nossas vidas. E eu quero, irmãos, olhar com os irmãos para 3 convicções
plenas que eu tenho, biblicamente falando, sobre a igreja. E que às vezes nós perdemos isto de vista, porque nós perdemos o foco principal do propósito pela qual a igreja foi criada. E às vezes nós metemos os pés pelas mãos, às vezes nós abandonamos essa realidade congregacional por picuinhas, porque nós perdemos o foco do que a igreja é. Eu já encontrei com várias pessoas dizendo, não, eu sou crente, mas está indo em alguma igreja, meu irmão? Não, estou crente lá em casa mesmo. Não preciso de igreja, eu já sei tudo sobre a Bíblia. Então, isso é uma perspectiva errônea da eclesiologia. Não tem convicção sobre a igreja. Então, a primeira realidade, irmãos, nós encontramos em Efésios capítulo 5, verso 25. Vamos ler lá. Quem achar, pode ler. A gente usa muito esse texto você deve ter usado muito esse texto no seu trabalho com casais. Claro que Paulo traz essa realidade, mas essa realidade de marido e mulher, ela está inserida dentro de uma realidade eclesiológica. E aqui o que Paulo me ensina, que traz ao meu coração, é que Jesus Cristo se entregou por ela, não para a esposa do outro. Mas ele entregou-se por ela, a sua esposa. Então aqui traz com que a gente pense algo além do que a gente tem pensado egoisticamente. Porque nós falamos assim, Cristo morreu por mim. Paulo está dizendo que Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu para aqueles que fazem parte da sua família. Cristo morreu para a sua família, ou pela sua família. Morreu pelo seu rebanho. Morreu pela comunhão dos santos. Deus deu a vida de Jesus para que ele pudesse morrer pela igreja. Cristo morreu, se sacrificou, se deu pela igreja. Isto aponta para mim e para você a importância que Deus deu à igreja, e que Cristo deu à igreja, a consideração que Cristo tem pela igreja. Por essa igreja que completa quase 150 anos, a Igreja Presbiteriana de Araraquara, que é parte da igreja de Cristo, que vem desde sempre. Olha o que 1 João 3,16 também aponta para mim e para você. É assim que nós sabemos o que é o amor. É que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós. Quem somos nós? Nós somos a igreja. Ele deu a vida pela igreja. E nós, que somos a igreja, devemos externar isto em comunhão, uma koinonia espiritual de uns para com os outros. Cristo ama a igreja. E a igreja é o povo. A igreja somos nós. Então, se você é salvo, não fique em casa.
Você precisa da igreja. O ser salvo, o ser lavado no sangue, remido no sangue do Cordeiro, eu sou impulsionado a estar aqui, a fazer parte desse tempo especial com Deus. Se eu amo a Cristo, eu preciso estar envolvido na sua igreja. Eu preciso envolver-me com o seu projeto para o mundo. É aqui que eu cresço, é aqui que eu sou balizado, é aqui que eu sou aferido, é aqui que tem alguém a quem eu presto contas. É aqui que essa realidade espiritual de Deus acontece. É aqui que eu consigo ser filtrado pelas realidades de Deus para a vida da igreja, para os seus propósitos aqui e agora. Se alguém fala que ama a Cristo, mas não se envolve com a igreja de Cristo, precisa de amadurecer, precisa de aprender. Se nós vamos viver juntos na eternidade, irmãos, aqui é um aprendizado. Aqui é o prezinho da eternidade. Aqui é onde as realidades de Deus vão acontecendo nas nossas vidas, porque nós nos convivemos uns com os outros. Experiências espirituais são passadas e diga, vem, aprenda comigo, caminha aqui, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, vem para cá. Pessoas chegam e aprendem de Deus através da igreja. Eu disse hoje de manhã, irmãos, que aqueles que têm uma vida congregacional são exatamente aqueles que crescem em Deus. Aqueles que vêm à igreja esporadicamente ou quando tem um problema em casa, esses não crescerão em Deus, irmãos. É a mesma coisa você pegar um carneirinho e levar para casa e não dar alimento para ele. Tirar da teta da mãe. Aqui é o lugar onde nós vamos nos agigantando. Aqui é o lugar onde Deus vai trabalhando-nos, falando conosco, exclusivamente a nós. Não basta amar a Deus. Você e eu precisamos amar a igreja de Deus, porque Deus ama esta igreja. Essa é uma convicção. Deus ama a igreja. E eu quero estar aonde Deus está, aonde Cristo está. Eu quero me envolver com o que Deus está envolvido. Eu quero me envolver naquilo que Cristo está envolvido. E Cristo está envolvido com a igreja. Deus está envolvido com esta realidade espiritual que sou eu e vocês, não com esta realidade estrutural. O povo de Deus é a igreja de Deus. O povo de Deus é a igreja que Deus ama. Olha que palavra maravilhosa de Jesus, lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Deus e Jesus Cristo estão ativamente envolvidos na construção da sua igreja. Olha lá. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está trazendo a sua igreja desde sempre, irmãos. Essa igreja não está aqui porque nós chegamos aqui agora. Nós estamos pegando essa igreja andando. Outros irmãos já estiveram aqui, já abençoaram essa igreja, já pagaram a conta da realidade dessa igreja. Então Deus está trazendo a sua igreja, não só esta, porque esta é parte, é uma célula da grande igreja do Senhor.
Mas Deus está trazendo essa igreja. Deus está construindo essa igreja. Deus está treinando a sua igreja. Deus está enviando a sua igreja para fora de si mesma para ministrar aquilo que Paulo diz que é um privilégio, ministrar as riquezas insondáveis do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus ama a igreja. E Deus amando a igreja, é Deus que está construindo a igreja. E ele diz, seguindo aí Mateus capítulo 18, mas seguindo Mateus no capítulo 18 seguinte, pois onde houver 2 ou 3, e eles estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha a importância. Não é mega, não é grande, mas é onde tem 2 ou 3, é a igreja que o Senhor ama. Muitas vezes, irmãos, nós sacrificamos essa perspectiva eclesiológica por causa do crescimento. Não, vamos mover porque a gente precisa de trazer esse pessoal para cá. Esse evangelho aí, puro e simplesmente, não vai atrair ninguém. Não é assim que funciona. A igreja que Jesus ama, se pregar esse evangelho com sinceridade, com fidelidade, Deus vai continuar levando essa igreja, provendo para as suas necessidades espirituais, físicas. Vai dar a essa igreja sempre uma perspectiva dele na vida dessa igreja. A igreja é o povo de Deus, que somos nós, e Deus ama esta igreja. Não Araraquara, simplesmente. Não seja tão egoísta. Deus ama a igreja dele, que é muito maior do que nós. Não é? Ele ama esta igreja, queridos. O meu ministério, antes de vir para cá, era reconstruir, reestruturar a igreja. Eu só pegava igrejas detonadas, como peguei essa aqui. Mas a primeira coisa, era exatamente o que me movia, é que pode estar fedendo, pode as pessoas não suportarem ficar lá dentro mais, mas ainda é o que Deus ama. E é o meio pelo qual Deus se manifesta na sua multiforme sabedoria ao mundo, aos principados e às potestades, às suas realidades eternas e insondáveis. Então, quando você parte do princípio de que o que você está fazendo é o que importa, então só isso vai importar. Está quebrado agora, mas houve época que isso não aconteceu. E o Deus que ama é o Deus que pode reestruturar, pode sarar, pode dar uma nova perspectiva. Então, Everton, é isso. Alexandre, é isso, querido. Deus ama a sua igreja. E nós somos chamados como pastor a fazer a mesma coisa. A amar essa igreja acima dos nossos interesses próprios. Amar essa igreja acima de qualquer interesse. Segunda realidade. É uma realidade bem batida, mas é a realidade de que Deus quer a unidade da igreja. Nenhuma família é perfeita. Boa notícia essa para você, né? Nenhuma família é perfeita. Cada família tem as suas disfuncionabilidades.
Algumas são mais disfuncionais do que as outras, mas todas as famílias têm essa encrenca pela frente. Mas nós precisamos manter a família. Pastor, eu já disse isso aqui. Pastor Jaime foi meu pastor que me ensinou datilografia. Homem querido, está com o Senhor hoje. Ele disse para mim assim: pastor, a igreja é como a arca. Às vezes fede, às vezes incomoda ficar lá dentro, mas é o instrumento de Deus para a salvação da família. Então, irmãos, a família é disfuncional. Todos nós temos. Você tem lá na sua casa. Não precisa de achar que é só a sua, que tem lá as suas realidades de enfrentamentos. A igreja tem também. E eu não estou partindo e nunca parti para a igreja achando que eu iria ter muitas pessoas, ou a totalidade dessas pessoas perfeitas. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma família é perfeita. Por exemplo, algumas semanas atrás, eu fui pregar na igreja, e lá o pastor bate palmas para Jesus, né? Após as crianças apresentar, todo mundo, né? Eu vou odiar aquele pastor por causa disso? Não vou. Essa diferença litúrgica não vai fazer-me odiá-lo. Por quê? Nós somos do mesmo sangue espiritual. Nós precisamos estar unidos. Eu vou convidá-lo para pregar aqui. Ele é um servo de Deus. Então, irmãos, a unidade não pode ser quebrada por causa das nossas diferenças. Por causa de que um é mais doente do que o outro. O amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala exaustivamente sobre isso. Eu posso ter uma teologia impecável, eu posso ter falado com o auxiliar do Senhor hoje de manhã, com o secretário executivo da Trindade, receber de primeira mão as decisões da Trindade hoje de manhã. Mas se eu não tiver amor, não vai adiantar nada falar a linguagem do secretário executivo da Trindade. Então nós devemos amar. E o que é interessante, que o capítulo anterior, o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo gasta o capítulo inteirinho falando sobre o quê? Unidade da igreja. Ele está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo e que cada membro do corpo é importante. Como isto é desprezado, às vezes, negligenciado por nós, irmãos. Principalmente os mais espirituais, que se dizem mais espirituais. Todo membro, ele é importante. E no conjunto, nós trabalhamos a realidade de Deus. Irmãos, aqui, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos em competição. Eu não estou com o Alexandre para ver qual que vai pregar mais tempo, qual que prega melhor. Cada um de nós temos estilos diferentes. Se o Alexandre parecesse comigo, fizesse da maneira que eu faço, ele não estaria aqui, eu não precisaria dele. Mas como ele faz diferente de como eu faço, eu preciso dele. Assim é o Everton, assim é o Douglas, assim é qualquer um dos obreiros. Então nossas diferenças é que vai gerar uma realidade. Nós não estamos nos competindo. O grande inimigo da igreja é o inferno, com seu comandante mor, que é Satanás. Deus ama a unidade. Jesus quer a unidade da igreja. Tanto é que
o Espírito Santo de Deus, inspirando a João, gasta um capítulo todinho registrando a oração, cujo tema é unidade. Capítulo 17 de João. Jesus orou para que a igreja fosse tão unida quanto eles, Pai, Filho e Espírito Santo, eram unidos. Para que a igreja fosse unida e que o mundo, através dessa unidade da igreja, cresce no seu nome. Veja aqui, irmãos. Jesus morreu pela igreja. A unidade da igreja é a instrumentalidade de alcançarmos o mundo. Muitos dos que estão lá fora, quebrados, perderam a oportunidade de usufruir dessa comunhão com Deus. Vão voltar, se for do Senhor, vão voltar. Mas por causa da falta de unidade da igreja. E muitos ainda não vieram, exatamente por esta falta de unidade também. O mundo só será vencido quando a igreja for unida. Por isso, todos saberão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus quer a unidade. E por fim, irmãos, que é para mim uma das convicções plenas e que move o meu coração, a igreja vai durar para sempre. Você já parou para pensar nisso? Governos não vão durar para sempre. As nações não vão durar para sempre. As empresas não vão durar para sempre. O Império Romano desapareceu. O Muro de Berlim caiu. A União Soviética desapareceu. Jesus diz: construirei a minha igreja. Uma igreja tão expansiva, com energia, com poder. Eu gosto daquela palavra do Senhor Jesus Cristo. Permanecer em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito. E aí recebereis poder. Qual que é a palavra grega para poder, Everton? Dinaos. Que é exatamente a raiz do que os ladrões estão procurando para explodir os caixas eletrônicos. Dinamites. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa igreja que Ele construiu, é uma igreja que tem um poder expansivo. Que recebera esse poder, e recebereis o poder que é dado à igreja. Enquanto juntos nós vamos usufruir desse poder. O universo inteiro, irmão, foi criado para a família de Deus. O universo inteiro espera ansiosamente a libertação da família de Deus. Olha que coisa fantástica, irmãos. A igreja não só é enquanto estamos aqui, a igreja é e permanecerá sendo o poder manifesto de Deus, o poder expansivo de Deus no mundo, e a sua criação anela pela libertação dos filhos de Deus. Olha que coisa. A igreja, irmãos, ao ser recolhida, ao ser trazida de novo ao seio do Pai, a igreja levará consigo a libertação, ou causará a libertação de toda a criação, de todo o universo. A igreja durará para sempre. A igreja estará com Cristo no céu. Porque Ele morreu para salvar a igreja. E aí, quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo, disse Jesus.
Ele vai levar a sua igreja. Então a igreja, irmãos, isso que nós somos hoje, nós vamos ser lá com o Pai, a família de Deus. Eu gosto, irmãos, esse texto de Paulo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vivemos para servir a Deus. E o plano de Deus é a igreja. Então vivamos para servir o Senhor, servindo a igreja. Deus ama a igreja. Jesus morreu pela igreja, irmãos. Não tem como fugirmos disso. Deus, Jesus, quer a unidade da igreja. E a igreja, essa igreja que Deus ama, essa igreja que o Espírito Santo de Deus trabalha para a sua unidade, vai durar para sempre. Por isso, irmãos, eu trabalho para um organismo que vai transcender o tempo e o espaço. Eu louvo a Deus por Deus ter me chamado tão eficazmente que eu gastei a minha vida, o melhor da minha vida, para trabalhar, para servi-lo na igreja que vai durar toda a eternidade. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. O meu trabalho vai ecoar na eternidade. Mesmo depois, quando não estiver aqui mais, o eco daquilo que a igreja for amanhã tem a ver com a minha passagem por aqui. Porque a igreja vai durar para sempre. Não esqueça disso. E que Deus nos